Olá! Mais uma quarta-feira, gente, para finalizar o livro As 5 Feridas Emocionais. E hoje nós vamos falar sobre o processo da cura. E que é um processo. Então não ache que vai ser da noite para o dia, tá? Quero agradecer imensamente a presença de vocês, as mensagens de agradecimento, de carinho, os questionamentos, as dificuldades que muitas pessoas tiveram ao falar ou encontrar a sua ferida. Então eu quero assim trazer, buscar, trazer uma compreensão maior aqui para vocês. Agradeço muito esse retorno, tá? Eu acho que foi um momento muito bacana também. Eu comecei meio de forma despretensiosa para falar a respeito de um livro que eu acho ele super importante para a gente, para todo e qualquer ser humano, eu acho que poderia lê-lo. E vi o tanto que repercutiu, não somente aqui no Instagram, mas algumas pessoas me mandaram mensagens também lá no YouTube. Então eu achei também bem interessante, né, poder aí alcançar corações através de um livro onde a gente fala sobre feridas emocionais e que em alguns momentos, né, são descartados, né, são pessoas que não existe essa questão de trauma ou de ferida emocional, né? Ei, Keila, querida, bom dia. Ei, Poli, obrigada aí pela presença, viu? Então, nós falamos, né, das 5 feridas, né, que foi a ferida da rejeição, onde a máscara foi a máscara né, do escapista, a ferida do abandono, onde a máscara é do dependente, a ferida da humilhação, onde a máscara é utilizada do masoquista, a traição, a máscara do controlador, e da injustiça, a máscara do rígido. E cada máscara também, né, dentro dessas feridas, existe também um medo. Então esse medo também é importante. Precisamos ter a consciência de que nós podemos ter mais de uma ferida, só que uma vai ficar mais forte. Pessoas falaram assim, eu não consegui achar a minha ferida, eu sei que eu tenho, mas eu não consegui identificar a minha ferida. Então comece a prestar atenção no seu corpo, nas reações do seu corpo, naquilo que ele quer te dizer. Porque o corpo ele não vai mentir para você. Então eu tenho 2 feridas, né? Então se vê assim, né? A minha foram feridas muito claras, né? Quando eu fui lendo, trabalhando ali, são feridas realmente que fazem parte da minha história, né? Eu sei que existem situações onde uma está mais forte do que a outra, onde eu vou elaborando uma mais forte que a outra, enfim. Então essas feridas elas fazem parte do nosso dia a dia, a forma como a gente vai lidar com o ser humano, com o outro, com a vida, com o trabalho, com relação afetiva, com sexualidade, com dinheiro, isso tudo vai influenciar. Então falar sobre as 5 feridas para mim foi um prazer, igual eu comentei, né? Foi um projeto que eu pensei em fazer algo diferente, não ficar falando de temas só assim, soltos, mas queria dar um direcionamento ali, né? E eu acho que livro, acho que por conta da forma também, né, da gente trabalhar, da importância dos livros, de como a gente realmente traz um momento muito terapêutico através das leituras de livros. Então eu acho que vale muito a pena. E eu pedi ontem indicação de livros, né, caso, né, as pessoas queiram, né, que eu continue trazendo a importância dessas lives através dos livros, né? E trouxeram livros muito interessantes, que eu fiquei assim, gente, não estava nem lembrando mais desse livro, mas com certeza marcou essa pessoa para ela indicar esse livro aí, tá? Então foram livros bem interessantes, tem um bem grosso lá, mas vou tentar fazer, né, tentar ali contribuir para vocês, tá? Então se você não respondeu ainda, vá lá, responda, traga ali qual livro que você quer, quem sabe já tá até lá na lista, né? Então, pode ser aí um momento também importante para você aprender um pouquinho e trazer uma resposta de acordo com o livro que você deseja também, tá? Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre o processo de cura dessas feridas. É um momento, gente, realmente que traz uma necessidade de olhar para o seu mundo interno, né? Para as coisas que já aconteceram com você e a forma como você olha para o mundo. Os seus medos, as suas dificuldades,
né, o seu lado que já foi trabalhado, né, o seu modo de olhar para a vida e de corresponder ali à situação do dia a dia. Então, eu vou olhar também de acordo com o livro, tá, gente? Né, dentro do que o autora traz, tá? E existem, né, 4 etapas, né, desse movimento da ferida. Então, o primeiro passo, né, a primeira etapa, ela diz o seguinte: somos nós mesmos. É ter consciência da sua máscara. Então, a partir do momento, né, que nós temos consciência de quem nós somos, né? Faça de conta que a minha ferida é a ferida da rejeição. Então, a minha máscara é do escapista. Então, eu vou fazer de tudo para não aparecer. Eu vou querer escapar do ambiente, né? Eu vou ficar sem graça, dependendo da situação onde eu precise aparecer. Então, o meu corpo, que é um corpo muito magro, né, um corpo bem ali esguio, é uma forma também de não aparecer, de não querer aparecer. Então, eu vou fazer também comportamentos, vou ter atitudes que vão me trazer esse movimento da rejeição. Então, eu preciso entender que é preciso que eu tenha a consciência dessa rejeição e da máscara, né, do escapista. Então, quando eu tenho consciência disso, fica muito mais fácil, tá? Eu poder ir para o caminho da cura. Então, dentro desse tempo, né, que nós falamos sobre cada ferida, eu espero, né, que você tenha ouvido todas as lives para tentar compreender um pouquinho, né, as suas feridas, que possa ter trazido ali um pouco de clareza para você. Mas eu não consegui, uma pessoa mandou assim para mim, né, eu não consegui encontrar minha ferida, mas eu sei que eu tenho. Comece a reparar no seu corpo. O corpo é um grande sinal que traz aí pra gente, né? Mas eu engordei muito, mas como que era o seu corpo antes, né? A pessoa que pode, né, ter um corpo bonito, né, um corpo proporcional e que pode ganhar peso ao longo da vida é o da ferida da injustiça. Então, como é que era o seu corpo antes? Como é que você se comportava, tá? Então, é importante trazer também o conhecimento da sua ferida para que você também tenha o processo para ajudar na cura, tá? A segunda etapa é que a gente vai sofrer quando a gente descobrir que nós não podemos ser nós mesmos, pois isso não interessa aos adultos à nossa volta. Ninguém tá nem aí, tá, gente? Só que aí a gente vai perceber que é necessário, né, nós olharmos para a nossa história. É importante, tá, a gente prestar atenção e a gente sofrer mesmo, sentir aquela dor, tá? E esse momento de sentir e de sofrer é um processo da cura. Porque tem algo ali no seu interior, né, que gerou uma identificação, né? Ferreira, Rufino, Ana Paula. Me vi 100% na ferida da humilhação. Não sabia o que tinha. Tá vendo? Então, olha só. A partir do momento que se tem a consciência, vai fazendo sentido algumas questões. Algumas posturas vão fazendo sentido pra gente. E isso que é importante, tá? Então, nós vamos sim, né, sofrer. Nossa, eu tenho essa ferida da humilhação, igual colocaram aqui. Nossa, eu tenho a ferida da injustiça, eu tenho a ferida do abandono, né? Então, assim, nós vamos sofrer sim, tá? Porque a gente achou que a gente estava assim, né? Bem, que essa era a ferida mesmo, que eu sou assim mesmo. Mas nós temos uma ferida que fez com que nós nos comportássemos de determinada forma. Então é isso que a gente precisa ter, essa conscientização e essa humanização. A terceira etapa. Você deve se dar o direito de se ressentir com um dos seus pais ou com ambos, tá, gente? Os nossos pais, eles são as primeiras referências de relacionamento, de cuidado, de proteção, de segurança, né? E as feridas, elas acontecem, né, com um genitor ou outro, tá? Então, olha só. A ferida da rejeição, ela é vivida com um genitor do mesmo sexo. Então, né, faz conta que eu tenho a ferida da rejeição. Então, eu sou uma menina. Então,
A minha ferida, né, a rejeição, ela vai ser vivida com a minha mãe, tá? É do mesmo sexo. A ferida do abandono, ela é vivida com um genitor do sexo oposto. Então, se eu tenho a ferida do abandono, a minha ferida está ali relacionada à questão com o meu pai. A humilhação é geralmente vivida com a mãe, tá? Tanto a menina quanto o menino vão viver a humilhação com a mãe. A traição se manifesta com o genitor do sexo oposto, tá? Então, a menina, né, vai viver ali com a mãe, né? Então, se eu tenho a ferida da traição, a minha ferida vai ser com o meu pai, e se for menino, vai ser com a mãe. E a injustiça é vivida com o genitor do mesmo sexo. Então, se eu tenho uma ferida da injustiça, eu tenho uma questão aí com a minha mãe. Então, traga para você, né? Qual é a sua ferida? E qual é o olhar que eu vou ter com essa pessoa, com esse genitor? Então, se você é uma menina, preste atenção aí com a sua mãe, com seu pai, com o menino. Se você é menino, homem, né? Preste atenção aí também com a sua vivência com seu pai e com a sua mãe. E aqui fala que você vai se ressentir com eles, tá? Então, vocês vão olhar para esses pais com uma certa dor, tá? E eu vou falar um pouquinho mais na frente disso, tá, gente? Mas vocês podem se ressentir com eles. E ter esse direito de se ressentir com seus pais também vai trazer a possibilidade da cura. A quarta, você volta a ser você mesmo, em que acredita que não precisa usar as máscaras para se proteger. Então, olha como que é importante quando nós vamos trazer, né, essas etapas e esse olhar também, tá? Para os nossos pais, para a gente, eu acho que um trabalho, né, que a gente vai falar lá na frente também, que eu vou falar lá na frente para vocês, é um trabalho de muita conscientização, de muita coragem. Vocês não precisam ter o sentimento de culpa ao olhar para os seus pais de forma ressentida, tá? Entenda que toda ferida, ela é geracional. Ela é passada de geração em geração. Então, se a sua mãe hoje, né, se você tem uma questão com sua mãe hoje, né, pela ferida da humilhação, saiba que a sua mãe também provavelmente tem a ferida da humilhação. Porque foi a forma que ela conseguiu vivenciar a história e ela precisou usar máscara. Porque dentro dela, né, dentro de toda a situação que ela vivenciou, ela precisou usar a máscara do masoquista. Porque dentro dela também tem uma dor, como também tem uma dor do seu pai. Então, não olhe com um olhar também muito acusador para os seus pais, tá? Porque eu acho que isso também não é legal. Nossa, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo e tal, tal, tal. Não é assim. Porque existem pessoas dentro deles também, momentos deles, que são de pessoas feridas, né? Que também tiveram os seus momentos de dor. E eles fizeram o que eles conseguiam, tá? Então, agora eu vou falar sobre cada ferida dentro desse processo, tá? Como que a gente pode transformar esse momento, tá? Em cada ferida. Então, você é da ferida da rejeição. Preste atenção no que eu vou falar aqui da ferida da rejeição. Você está no caminho de cura quando você ocupa cada vez mais o seu lugar, quando ousa se afirmar, mesmo quando alguém parece esquecer-se da sua existência. Você consegue se sentir bem consigo mesmo. Tornam-se raras as situações em que você receia entrar em pânico. Então, a ferida da rejeição, a máscara, gente, é do escapista. Então, a pessoa, ela quer o tempo inteiro escapar. Ela tem uma vontade de não querer aparecer, tá? Tanto é que ela tem muito medo do pânico, né? Do que é aparecer, do que é chamar a atenção. Então, eles têm uma dificuldade. Então, quando a gente vai prestar atenção no processo da cura, é quando que você não tem esse medo. Você consegue se posicionar. Você consegue ser você mesmo. Olha, independente se eu vou passar uma vergonha,
se eu vou ficar ali, né, com um pouco de tremor na mão, inseguro, mas eu preciso me posicionar, eu preciso aparecer. Então, quando você ousa se afirmar, tá? Mesmo quando as pessoas não estão prestando atenção em você, saiba que existe um lugar, que você pertence a um lugar, e você vai se posicionar no seu lugar. E esse movimento traz uma segurança interna para você, onde você vai também trazer para si mesmo o alto valor, a segurança interna. Se a ferida é do abandono, então você tá lá, né? Eu tenho a ferida do abandono, né? Então a pessoa do abandono, ela usou a máscara, gente, do dependente. E o medo dela é a solidão. Então, olha só, ferida do abandono. Ela está em vias de desaparecer quando você se sente bem, mesmo estando sozinho e procurando menos atenção. A pessoa, gente, que sofreu o abandono, né, que tem a ferida do abandono, é uma pessoa que usa a máscara do dependente. Então, é uma pessoa que necessita de ter alguém. Então, a presença do outro faz com que essa pessoa se sinta amada. Tá? Então, ela tem uma dependência da presença do outro, do olhar do outro. E aqui, a gente começa a perceber esse movimento da cura quando ela se sente bem sozinha. Quando ela começa a prestar atenção que a sua presença é boa, que ela pode fazer coisas boas na sua própria presença. Então ela começa a validar a sua presença, a entender que pode sim viver bem sozinho. E eles são dramáticos, né? Então eles começam a perceber também que a vida não é essa tempestade num copo d'água, né? Então não precisa tanto drama assim. Então eles começam a ficar muito mais no real, né? Sem esse drama todo, né? Sem fazer essa tempestade num copo d'água. Eles começam a ter mais equilíbrio ao prestar atenção nas suas próprias reações. Você tem cada vez mais vontade de realizar projetos e mesmo sem o apoio dos outros, consegue seguir em frente. Então olha como é que você valida a sua presença. Mesmo que o outro, por conta da dependência, né, a ferida do abandono precisa do outro, mesmo que você não tenha um outro, isso não vai paralisar você na sua caminhada. Você vai seguir em frente, tá? Então, a ferida do abandono é você realmente prestar atenção na sua companhia, validar a sua presença e independente se o outro está ali não com você, você segue em frente com seus sonhos, com seus projetos, sabendo da importância que é cuidar de si mesmo. Se a sua ferida é da humilhação, onde a pessoa usou a máscara do masoquista e teve ali o medo da liberdade. Então a pessoa, a questão da máscara, né? Ela vai buscar ali, né? A vergonha, a humilhação para que o outro não venha fazer por ela, tá? Então é uma pessoa realmente que quer trazer, né? A importância, né? Do processo do outro, né? Da vergonha, para que o outro não passe por isso. Então ela carrega sobre si também essa vergonha e ela tem uma reserva muito grande para que o outro, né, que o comportamento dela não gere vergonha no outro, tá? E é uma pessoa, né, que tem muito medo da liberdade, porque essa liberdade pode gerar uma grande humilhação, tá? Então a ferida da humilhação está diminuindo quando arranja tempo para observar as suas necessidades antes de dizer sim aos outros. Né? Igual eu falei com vocês, as pessoas que têm a ferida da humilhação, elas se sentem muito responsáveis pelo que vai acontecer com o outro. Só que o outro precisa ser responsável pela vida dele. Só que para essa pessoa com a ferida da humilhação, ela diz muito sim para aquele outro, tá? E ela tem uma reserva muito grande para que esse outro não passe vergonha, tá? Então, quanto mais ela disser sim para ela mesma, olhando para suas necessidades, escutando aquilo que a vida está pedindo para ela olhar,
mais ela vai trazer esse olhar para si e não vai tanto, né, olhar para o outro, né, com essa preocupação aí exagerada, né, de cuidado com o outro, tá? Porque muitas vezes a pessoa com a ferida da humilhação, ela valoriza e ela valida muito mais o outro do que a si mesmo. Ela sabe o que precisa fazer algumas coisas por si, mas não dá continuidade nesse autocuidado. Ela sabe da importância, né? O corpo está falando, as situações estão falando com ela sabe que tem essas necessidades, mas não escuta. Você assume menos responsabilidades e você se sente mais livre, tá? É uma pessoa que pega muita coisa para fazer, tá? Tem ali uma necessidade, né, de ter vários projetos, várias coisas para fazer, né, por conta realmente da necessidade do controle, tá? E esse medo, né, da liberdade traz uma insegurança para a ferida da humilhação, porque é uma pessoa que não sabe lidar com os excessos, né? Não sabe, olha, como assim eu vou ficar livre? E aí? Será que eu vou dar conta de lidar com isso? Será que eu vou conseguir lidar com essa liberdade? Então, eles gostam, né, daquela coisa mais fechada, porque tem um certo controle ali, tá? Então, quando ela começa a escolher realmente aquilo que é importante para ela, né? Não, eu vou escolher tal coisa com responsabilidade, eu não preciso ter tantas coisas assim, eu posso descansar, porque gera uma culpa também para a ferida da humilhação, onde as pessoas não conseguem descansar, tá sempre fazer alguma coisa, né? Então isso também, né, vai gerando uma necessidade, né, de se aprisionar e por isso o medo da liberdade. Então ela vai assumindo as poucas responsabilidades, mas começa a fazer realmente bem feito, a entender a importância do seu lugar e a possibilidade sim de poder viver uma liberdade com responsabilidade. Deixa de criar limites para si mesmo e é capaz de pedir ajuda sem se julgar importuno ou mesmo chato, né? Então a pessoa da humilhação, ela tem uma dificuldade de pedir ajuda, porque ela acha que essa pessoa, que ela pode estar incomodando essa pessoa e essa pessoa lá na frente pode usar isso contra ela e ela sentir de novo a humilhação e a vergonha, tá? Então ela começa, né, a saber. E eu acho que esse processo da humanização, gente, que todos nós também precisamos passar, é saber pedir e para quem pedir, tá? Então isso também é um movimento muito importante dessa conscientização, para quem que a gente vai pedir. A ferida da traição. Então você vai estar no caminho da cura quando você quando já não se sente tão mal, quando alguma coisa ou alguém vem atrapalhar seus planos, tá? Você relaxa com mais facilidade. Esclareço que relaxar significa deixar de se prender aos resultados, deixar de querer que tudo aconteça de acordo com o nosso planejado. Você não busca mais ser o centro das atenções. Quando experimenta orgulho após uma conquista, consegue se sentir muito bem, mesmo que os outros não a reconheçam, tá? Então, a ferida da traição, a máscara, é o controlador e o medo é o medo da separação, tá? Então, são pessoas que têm vão buscar a todo custo, né, esse controle, fazer tudo conforme o planejado, né? Então, não pode sair do controle, não pode sair daquilo que foi planejado, né? Por quê? Porque se descontrola, tá? Então, a partir do momento, né, que ela começa a flexibilizar, a entender que nem tudo a gente consegue controlar. Tem coisas que estão, né, nas nossas mãos. Existem situações que a gente pode controlar. Agora, existem situações que não compete a gente. Então, é trazer essa conscientização também daquilo aquilo que eu puder fazer, aquilo que eu puder controlar, aquilo que eu consigo, eu vou fazer. Fora isso, não tem como mais, tá? Então, é essa conscientização também das suas próprias limitações. É importante, né, também a gente entender, eu acho que em toda e qualquer ferida, é trazer o movimento dessa negociação com a vida. No sentido de trazer aquilo que eu consigo controlar, aquilo que eu consigo resolver,
Existem pessoas mais capazes do que eu para resolver determinadas situações. Então, eu acho que essa humanização de trazer também a humildade em reconhecer, né, que eu preciso do outro também, né, e que o outro pode fazer melhor do que o outro pode ser livre também para viver a vida que ele quer. Essa flexibilidade também é tão importante para a gente poder, né, nos posicionarmos no nosso lugar, saber das nossas limitações, mas também buscar as nossas habilidades, colocar em prática as nossas habilidades, tá? A última ferida, gente, é a ferida da injustiça. Então você, né, está em vias de fato ali, né, de cura, quando você se permite ser menos perfeccionista, cometendo seus erros sem vivenciar a raiva ou a crítica. A pessoa da injustiça, gente, busca ser tudo muito perfeito. Então ela começa a relaxar. Não tem como ser perfeito, porque a perfeição vai levar a gente para um caminho de morte. Não existe perfeição. Então cada vez mais eu vou sugando a minha energia, né? Eu vou ficando desvitalizada. Então, eu vou ficar com muita raiva de mim mesma. Então a pessoa da injustiça, ela tem que cuidar muito do fígado dela, viu, gente? Então, eu tenho que ter esse cuidado, tá? Com essa minha raiva. E uma raiva muitas vezes direcionada a si mesmo. Então, nossa, eu tenho muita raiva. Para que eu fiz isso? Para que eu concordei com esse trabalho? Para que eu fui trabalhar com fulano? Tá? Então, tem uma raiva direcionada muito a si mesmo. Você se dá o direito de mostrar sua sensibilidade. Se permite chorar na frente dos outros sem perder o controle e sem medo da opinião deles. Então, gente, a pessoa com a injustiça é uma pessoa muito dura, muito rígida. Às vezes a voz também, você vê que é até uma voz mais seca, tá? Mas uma postura mais severa, tá? Então ela começa a buscar essa sensibilidade. Então, olha só, quando a gente vai pensar nas feridas, nós vamos pensar na cura, naquilo que precisa realmente mexer, naquilo que precisa... Olha, eu estou muito endurecida, eu estou muito rígida nisso. Então, onde eu posso trazer a flexibilidade? Se eu tenho medo do abandono, eu tenho que me adotar. Se eu sou uma pessoa dependente, eu tenho que aprender a conviver com a minha presença, para não ter que depender do outro. Então, eu vou olhar muito a minha máscara, eu vou prestar atenção nos meus comportamentos e buscar os movimentos contrários. Então, se eu tenho um medo da rejeição, né, onde a pessoa usa a máscara do escapista, eu preciso olhar para mim e entender que eu tenho um lugar nessa história, que eu não preciso ficar com medo ou me escondendo. Então, eu preciso validar a minha presença, eu preciso valorizar a minha presença, para não ter que viver escapando desse mundo, tá? A Carla colocou que são tantos detalhes que passam despercebidos. Ô, Carla, e é verdade, tá? São tantos detalhes que muitas vezes nós vamos... Porque parece, quando a gente escuta a primeira vez, quer dizer, né, eu tô dando a minha opinião, já a minha vivência aqui, tá, gente? Quando eu li o livro pela primeira vez, eu pensei assim, gente, eu tenho todas as feridas. Tudo se encaixa comigo. Eu tenho medo de aparecer. Nossa, de jeito nenhum que eu vou apresentar trabalho, nem ver. Não, eu só consigo ir ao médico se minha mãe for comigo. Então a gente vai percebendo, né, e trazendo, parece que nós temos todas as feridas, tá? Só que são esses detalhes, Carla, que vão fazer a diferença. É onde eu consigo me identificar com determinada ferida. Tem pessoas que encontram assim, leu todas as feridas. Nossa, a minha ferida é da humilhação. Não tem como, é da humilhação mesmo. Eu sou escrito ali, ó da humilhação. Né? E tem pessoas que ficam, né, igual eu, né? Eu tenho 2 feridas, tá? São bem assim, pau a pau as minhas 2 feridas, né? Então eu vou tentando trabalhar com essas questões, né, que me levam para doença, né, para disfuncionalidade, né, para aquilo que não vai ser bom para mim, aquilo que vai me adoecer. Então eu vou buscar através de terapia, livros, conversas, né? Eu acho que o processo terapêutico é o mais importante de todos, né? Então, através desse processo terapêutico, eu vou começar a trazer o equilíbrio,
a entender o feio e o belo da minha história. E eu vou me fortalecendo, ressignificando essas histórias para que eu venha ocupar o meu lugar e ser digna do meu lugar, tá? E algo que nós precisamos trazer é a responsabilidade. A partir do momento que eu tenho o conhecimento, né? Eu tenho a ferida da rejeição, um exemplo, né? Que não é a minha ferida, tá, gente? Da rejeição. Eu tenho a ferida da rejeição. Então tá, eu vou ler sobre a ferida da rejeição. Então eu vou começar a compreender a minha pessoa. E eu vou sofrer com isso. Nossa, olha só pra você ver o que eu fazia comigo. Pô, gente, olha só. Nossa, que sacanagem, olha só. Então, esse movimento de ressignificar. Não era sacanagem. Era o que eu dei conta. É a forma que me fez sobreviver até hoje. Então, quando a gente tem esse olhar também, né, de humanização, de conscientização, da coragem que a sua criança teve, né, de dar continuidade para a vida, né, mesmo diante de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanto abandono, tá? Ela conseguiu e você chegou aqui até hoje, tá? Essa questão do fígado é real, tá vendo, gente? Como é que funciona mesmo quando a gente presta atenção? O nosso fígado fica gritando ali com a raiva, gente, né, coitado? Ele precisando descansar e eu sei alimentando a raiva aí, né? Aí tem até aquele tremor aqui assim, tá, gente? Isso é fígado, né? É estresse, né? É nervoso, né? Então tá muito relacionado ali com a raiva, tá? Então, pegue ali os pontos fracos da sua ferida. E a partir desse momento, o que eu preciso fazer a partir dessa conscientização? Gente, quando eu falo muito a palavra consciência, tá? Vocês vão reparar aí, tá? Por quê? Consciência e humanização. São duas palavras que eu uso muito. Pra quê? Se eu não sei, gente, o que acontece comigo, o que aconteceu na minha história, eu vou ter consciência de quê? Eu vou mudar o quê? Eu não sei nem para que caminho que eu vou. Mas a partir do momento que eu tenho consciência que a minha ferida aconteceu assim, que eu uso a máscara tal, que os meus comportamentos são assim, é a possibilidade que eu tenho para gerar mudança nos meus comportamentos. Já não vou precisar mais xingar a minha mãe, culpar a minha mãe, xingar o meu pai, falar mal do meu pai, julgar o comportamento dele. Não! Eu vou me colocar como uma mulher adulta que está tendo consciência da sua ferida, daquilo que aconteceu na infância, e eu sou responsável agora para humanizar a minha história. E humanizar é pedir ajuda, é saber esperar, é entender que existem trocas entre as especialidades, né, as pessoas que têm mais competência em uma coisa e outra, né? Então esse processo de humanizar, ele é muito importante, porque eu vou me colocar nesse real como um adulto na determinada idade, então eu vou viver o meu ciclo e eu vou ser responsável pelas minhas escolhas, sabendo que com a minha consciência a responsabilidade ela é muito maior, porque eu sei que eu tenho a humilhação, eu sei que eu tenho um abandono. Então o que eu vou fazer a partir de agora, tá? Então cada ferida tem o seu movimento. E para a gente trazer a cura, né, existem pontos importantes que eu quero trazer para você. E eu acho que o ponto mais importante, eu acho que não é somente nessa questão das feridas emocionais que eu trouxe aqui com o livro, mas eu acho que é para a vida. É a gente aceitar. Eu preciso aceitar a minha história. Eu preciso aceitar os meus pais. Eu preciso aceitar a minha máscara. Eu preciso aceitar a minha ferida. A aceitação é a porta que vai abrir esse processo da cura. Se eu não aceito, eu vou ficar empurrando essa porta. Eu vou ficar batendo essa porta, mas ela não vai abrir. Ah, mas porque é a minha mãe que deveria ter feito isso. Porque a minha mãe deveria ter feito aquilo. Ah, porque o meu pai não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá? Não é mais o seu pai ou a sua mãe. Agora é com você.
Então, essa aceitação vai te dar a possibilidade para você seguir mais em frente, para você caminhar para esse processo. Não é da noite para o dia que você vai ficar plena. Não é. Mas já é um passo a mais que você deu. Você já não é a mesma pessoa ontem, tá? Reconhecer a sua ferida faz você olhar para o lugar certo. Isso é importantíssimo. Por isso que quando eu falei com vocês da ferida da rejeição, a pessoa precisa se posicionar, se validar. Ok, a minha ferida da humilhação, a minha ferida do abandono, a minha ferida é essa, então tá. Eu vou entender essa ferida e eu vou buscar os pontos que eu preciso trabalhar em mim. Nossa, eu tenho uma sensação assim que eu preciso agradar todo mundo. Nossa, eu gosto de ser perfeita. Nossa, eu tenho uma dificuldade de pedir ajuda. Então vocês vão trazendo, anotando ali, olha, né, o que você precisa, né, transformar, mudar, ter um olhar mais empático com você. Outro ponto que eu acho importante: as feridas só são curadas quando perdoamos verdadeiramente os nossos pais e a nós mesmos. Então você vai trazer o perdão para os seus pais. Pai, me perdoa. Desculpa, pai, mãe, eu te perdoo por isso, eu te perdoo pela ferida tal, que foi, né, direcionada ali com você. Eu te peço perdão também por ter feito isso, por ter feito aquilo, né? Jane, eu libero perdão para você pelas coisas que você fez assim, assim, assado. Então você precisa também liberar perdão. Agradeça por ter encontrado uma saída para sobreviver por meio das máscaras. Então nós vamos olhar para as nossas máscaras, para a máscara do pânico, do dependente, do masoquista, do rígido. Nós vamos olhar para essa máscara e nós vamos agradecer. Máscara, muito obrigada, porque com você eu sobrevivi até hoje. Foi por conta, né, do masoquista que eu consegui sobreviver. Foi por conta do dependente que eu consegui chegar até aqui. Obrigado por você me fazer enxergar a necessidade de ter essa máscara. Ok? Então vocês vão ter a gratidão pela máscara que vocês usam para sobreviver. Dê a si mesmo o direito de ser humano, tá? Então é entender que existem feridas em você, que nós fazemos o nosso melhor por nós mesmos, não tem como a gente achar o lugar da perfeição. Eu deveria ter feito isso, se a minha mãe tivesse feito isso, se o meu pai tivesse prestado mais atenção. Foi, tá? Então, humanize também esses pais. Os seus pais erram, tá? São humanos. Né? Então traz para você esse pai real e essa mãe real, né? Traz essa desidealização para você. Vai ser muito melhor para você e para os seus pais. Conheça seu corpo, ele não mente. Então preste atenção como que seu corpo é. Se é um corpo esguio, se é fraco, se é gordo, se é proporcional. Então o que o seu corpo, né? As doenças, o que elas querem dizer para você? Cada doença tem um sentido. Cada doença ela faz você olhar para algo que não foi visto ainda. Então, para onde esses sintomas querem, né, te direcionar, trazer aí para você? Cultive o amor próprio. Tão difícil, né? A gente não aprendeu isso, não. Então, você vai trabalhar o autocuidado, você vai trabalhar a sua autoestima, você vai trabalhar o amor próprio, para que você tenha coragem, força, fé, disciplina, responsabilidade para continuar no seu cuidado com as suas feridas, com as suas máscaras, com as suas fragilidades. Então, esse processo de aceitação que vai abrir a porta, ele vai chegar no amor próprio, tá? Porque você vai começar a ter a compaixão por si mesmo. E você vai ter empatia pelos seus pais. Você vai trazer um entendimento sobre a postura que os seus pais tiveram. Você conhece a história dos seus pais?
Você sabe como que ele viveu a infância, a adolescência, o que aconteceu com eles? Porque você conhecendo um pouco mais a história dos seus pais, você vai sentir muito mais o entendimento do comportamento deles, daquilo que eles fizeram, para educar você, para te ajudar a chegar até onde você chegou, tá? Então não responsabilize os seus pais para suas fragilidades, tá? Você é muito maior do que a sua ferida. E é algo, né, nas lives, algumas lives passadas, né, eu sempre trazia uma frase de reflexão, eu sempre trazia, né, uma carta, né, alguma outra coisa assim. E é algo que eu quero que você anote, que você coloque, né, em um lugar de destaque para você. Eu não sou a minha ferida. Você não é a sua ferida. A ferida é um processo que aconteceu como uma forma, né, que você usou uma máscara como uma forma de sobreviver, tá? Traga a importância de saber sobre você, mas entenda que foi uma forma que o seu emocional trouxe para você sobreviver. Só que você é muito mais do que a ferida, tá? E se eu falo com você, nossa, você é a ferida da humilhação, você vai morrer com a ferida da humilhação. Eu vou descartar todo o processo terapêutico, todos os livros que você leu, todos os cursos, todas as vivências que você presenciou, eu vou jogar fora. E não é assim. Então, se eu tenho uma ferida, eu posso transformar essa ferida. Eu posso ressignificar as minhas dores para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa autônoma, para ser uma pessoa muito mais conectada com aquilo que vai fazer sentido para mim. Às vezes as pessoas falam assim, gente, eu nem me reconheço. Não vai reconhecer mesmo não, porque o processo da cura vai gerar transformação em você. Então aquela pessoa que você era há 5, 3 anos atrás não é a mesma pessoa. Então quando você passa por esse processo de conhecer a sua ferida, de aceitar a sua ferida, né, e buscar a transformação, a ressignificação das suas dores, você vai se tornar uma pessoa diferente. E essa diferença vai fazer um impacto naquelas pessoas que estão ao seu redor. No dia que você disser não para alguém, opa, mas a Jane sempre diz sim. Nossa, acho que eu nunca escutei ela falar não. Não, que estranho. Ô Jane, eu fiz alguma coisa para você porque você me falou não? Então as pessoas elas começam a assustar quando você vai ficando no seu lugar, em conexão com a sua essência. Então, como que é importante esse movimento desse processo da cura, tá? Depois fala sobre as doenças, principalmente as autoimunes. Nossa, menina, mas isso aqui dá uma live, viu? Em cada ferida eu falei sobre as doenças, tá? Então, é importante, né? Se eu tenho a ferida da humilhação, eu vou olhar lá as doenças, né? Então, traz aí. A doença autoimune, ela é muito complexa, tá? Não tem cura, mas eu consigo viver de uma forma saudável, viu, gente? E tá muito relacionado à questão do desvalor, viu? Doenças autoimunes. Então, traga aí a questão da valorização para vocês, tá? Ok, gente? Acho que não tem mais pergunta aqui não, né? Não. Então, tragam para vocês, viu, gente, esses movimentos da aceitação, da ressignificação, né, da busca realmente em se tornar uma pessoa melhor, sabendo que o amor precisa prevalecer. Amar os seus pais, no sentido, né, de aceitar como eles são, entender a história desses pais, entender que existem pessoas feridas, né, que não existem pessoas más, né, não existem pessoas difíceis, existem pessoas feridas, tá? Então todo esse processo vai aí também fazer com que você entre muito mais nesse mundo interno, na construção daquilo que você é, tá? E você pode encontrar esse amor verdadeiro dentro desse processo.
um trabalho, né, um terapêutico que você pode fazer e que eu indico muito, né, esse trabalho, é fazer uma carta. A escrita terapêutica, ela é fundamental no nosso trabalho. Ela é organizadora. Ela vai organizando ali as nossas histórias, né, as nossas emoções, os nossos pensamentos. E às vezes a gente escreve coisas que a gente nem estava lembrando da nossa vida. Então, a escrita, ela é muito importante. Com a mão, tá, gente? Eu gosto com a mão. Então, vocês vão escrever uma carta para vocês quando crianças, para os seus pais, para o genitor, né, dessa ferida. Vocês vão liberar perdão para esses pais. Vocês vão liberar perdão para vocês. Para trazer esse lugar da cura, da transformação, onde você vai ficar muito mais em paz com a sua história. Você vai ficar muito mais em paz com os seus pais. Então escrevam essa carta, leiam em voz alta. Você não precisa ler para o seu pai, para sua mãe. Se você quiser levar para sua terapia, você leva. Não tem problema nenhum. Mas é algo seu, é um momento seu, tá? Então você vai escrever essa carta, dedica um tempo ali, tá? Para você, para esse momento terapêutico para você. Para que traga, tá, gente? É como se vai assentando dentro da gente essas histórias. Elas vão encontrando um lugar no nosso coração. E a gente vai ficando cada vez mais inteiros, tá? Então essa escrita, ela é importante. Então eu falo muito, escreva uma carta. Então escreva uma carta para sua criança, para os seus pais, escreva uma carta para você. E ali, depois que você sentiu que era assim, ó, coloquei ali no papel o necessário, aquilo que realmente eu precisava colocar. Você vai queimar essa carta e você vai jogar as cinzas em água corrente. Toda vez que vier na sua cabeça, na sua mente, nossa, o meu pai fez isso comigo. Você vai falar assim, mas eu já o perdoei. Eu já o liberei. Nossa, porque a minha mãe fez isso, mas eu já liberei isso da minha vida. Isso não precisa mais ser um fator tão pesado na minha história. Eu já liberei essa parte. Agora eu sou responsável por mim. E a partir de hoje eu escolho não julgar os meus pais. A partir de hoje eu não preciso culpar os meus pais. Então eu vou liberar. Por isso que o perdão é tão importante. Porque você vai perceber também, tá? Que através das histórias dos seus pais existem também pessoas feridas ali. Tá? Então, entenda que o amor, viu, gente? Ele vai chegar. O amor próprio, ele vai chegar. Mas é um processo, tá? Então, essa vivência de escrever a carta vai trazer aí para você uma organização emocional muito forte, muito importante para você, tá? Então, dedique um tempo para você. Faça dessa carta um processo mesmo, um momento muito terapêutico para você, tá? Ok, gente? Finalizamos aqui, né, o livro As 5 Feridas Emocionais. Eu vou deixar aqui a live para vocês repassarem, né, às vezes alguma coisa que falei rápido. Desculpa, viu, gente? Eu tô numa tosse e eu achei que eu não ia tossir. Então, tragam aí pra vocês, tá? Quero falar também a respeito, né, do curso da imersão que eu vou dar no sábado agora, dia 16 de março, de 8 ao meio-dia. E é um momento lindo, gente, lindo, 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 que eu vou falar muito mais coisas e onde vai ser realmente um momento muito terapêutico nessas 4 horas, tá? Eu vou colocar depois o link para vocês, para vocês verem, tá? O que é dado ali dentro do curso, tá bom? A imersão é ao vivo, mas vocês terão muitas aulas lá na plataforma que trarão também entendimento para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada. Agradeço mesmo de coração
por esse tempo que nós passamos juntos para falar sobre as feridas emocionais. Espero ter alcançado aí um pouquinho o coração de vocês e trazer a consciência da sua ferida, da sua máscara, mas saibam que você precisa agradecer, porque foi através dessa máscara que você sobreviveu e chegou até hoje, tá bom? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus. Depois responda lá nos stories, gente, o livro, o que vocês acharam, que é super importante aí para mim, tá bom? E eu vou falar na próxima live, antes, né, daqui da semana, eu vou falar o próximo livro ou o nosso próximo trabalho, tá bom? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e muito, muito, muito obrigada pela presença de cada um. Tchauzinho!